Ok, obrigado, Luiz. Isto é a última palestra, mas depois a gente vai mudar um pouquinho as posições, né, das cadeiras para mais facilmente conversar um com o outro, né? Bom, caros amigos, já falamos sobre o princípio sem limites, reencarnação e karma, as proposições fundamentais. Reencarnação, karma, dá um base sólido para uma filosofia prática. Porém, falta uma resposta clara à questão do sentido da vida. Já falamos sobre isso um pouquinho, né? Por que precisamos reencarnar continuamente, colhendo sempre as consequências de nossos pensamentos e nossas ações? Existe algo como libertação do sofrimento, nirvana? As próximas joias de sabedoria respondem a essas perguntas, ou seja, com base nessas informações, com essas joias, você pode formular seu próprio objetivo na vida, pois nós não impomos nada. Partimos por definição, isso é importante, do livre-arbítrio de cada ser humano. Bem, já falamos sobre reencarnação e karma. Deixe-me agora, primeiro, falar sobre a terceira, quarta e quinta joia, a saber, a lei das hierarquias, a doutrina de Svabhava, autorrealização, e a evolução, o crescimento da consciência. A terceira joia é a lei das hierarquias. E a palavra hierarquia tem uma conotação negativa nesse mundo, né? É frequentemente associada ao cumprimento seco de ordens, obediência irrefletida ao líder. No entanto, a nossa ideia de hierarquia é uma coisa bem diferente. Isso fica evidente, em primeiro lugar, se você observar o que hierarquia realmente significa. A palavra hierarquia vem do grego e significa governo sagrado. Em sânscrito, essa terceira joia é chamada de lokas e talas. Isso se refere aos diferentes mundos, diferentes esferas que se relacionam hierarquicamente. Ou seja, o mundo mais nobre está no topo, claro, seguindo pelo mundo abaixo dele, e assim por diante. Existem 7 desses mundos. Não temos tempo para explicar tudo em detalhes, mas, resumidamente, nosso mundo, ou melhor ainda, nosso cosmos, que você pode imaginar tão grande quanto quiser, é composto por 7 mundos, esferas, que se originam uns dos outros. Esses mundos diferem em grau de eta, ou seja, vista de cima, eles estão se tornando cada vez menos refinados, menos espirituais, mais grosseiros. Eles se tornam cada vez mais densos, por assim dizer. E na antiguidade, por exemplo, entre os gregos e os estoicos, encontramos essa doutrina, eles falavam dos elementos aos quais deram os nomes, eu acho que vocês conhecem, terra, água, fogo, ar, fogo, éter. Não pense na terra ou na água como nós os conhecemos, mas sim no espírito da terra, o espírito da água, ou seja, o elemento sólido, o elemento líquido, etc. Só apenas 5 dirá você, isso é correto, porque os 2 mais elevados foram considerados tão sublimes que geralmente não foram mencionados. No entanto, em escritos mais esotéricos, acima desses 5 elementos, os 5 mundos, encontrava-se ainda o que
era chamado de super-éter. O sétimo, o indizível, também chamado de uno, o uno. Essa palavra uno pode ser encontrada, por exemplo, no filósofo Plótino. Ele usava essa palavra muitas vezes. E Plótino pertencia à escola que hoje chamamos de neoplatônica. Ele descreveu como em processo de emanação a hierarquia cósmica surge. E emanação significa fluir. E você percebe imediatamente a importância da doutrina das hierarquias e da emanação, pois significa que o mundo não foi criado, é criado do nada, não, mas é um processo consciente de emanação, as diferentes divisões, os diferentes degraus da árvore da vida, da hierarquia cósmica, vierem à existência. O uno é, portanto, o topo da hierarquia, a alma suprema, na terceira proposição fundamental, que a disciplina fala sobre isso, a alma suprema, o topo, é mencionado na terceira proposição. Às vezes, em escritos gregos antigos, encontramos a palavra logos, significa palavra, ou como é traduzido no Evangelho de João, o verbo. Na Bíblia tem muita coisa esotérica. No princípio era o verbo, Evangelho de João. E do verbo vieram, não criaram, do verbo vieram todas as coisas. Assim está escrito. Quer dizer, o alma suprema, o uno, o logos, como dizem os Upanishads da Índia, Brahman, do topo surge tudo a hierarquia. Cada mundo, cada ser é um reflexo em seu próprio domínio do tudo. O grande reflete no pequeno, como é em grande, em pequeno, como acima, assim embaixo. E você vê, este é um significado bem diferente de hierarquia do que normalmente lhe é atribuído. Na casa do meu pai há muitos moradores, João, a Bíblia. Há inúmeros mundos. E o mundo em que nós vivemos é a Terra. Então você pode pensar no planeta azul, mas na verdade queremos dizer a atmosfera terrestre, o elemento terrestre. A Terra, como os gregos a viam na série terra, água, ar, fogo, éter. Nós nos identificamos tão completamente com o elemento terrestre que não conhecemos os outros mundos. Embora também, paradoxalmente, vivamos nesses mundos mais elevados, seja inconscientemente, ou semi-conscientemente, ou na maioria das vezes inconscientemente. Isso parece estranho, mas você sabe onde está quando está dormindo? Onde você está quando sonha? Onde você está quando tem um sono sem sonhos? Você pode dizer, estou na minha cama. Mas pergunte a si mesmo, será que tua consciência está na cama? Ou é seu corpo do qual essa consciência faz uso está na cama? É onde está quando tem uma intuição. Você não está em um mundo diferente do que quando realiza uma tarefa intelectual, ou quando você está zangando com seu chefe, ou quando você está com fome. Pense nisso, e você descobrirá que não apenas o cosmos, mas o próprio homem também é uma hierarquia, um microcosmos, refletindo o macrocosmos. E quando falamos sobre um ser humano e sobre a consciência humana, estamos falando sobre 7 princípios de consciência. Já foi
falado na palestra do Luiz, né? Agora, eu uso os nomes sânscrito, né? Atman, o divino, Buddhi, espiritual, parte espiritual, Manas, a mente, capacidade de pensar, Kama, desejo, Prana, a vitalidade, Linga, Sharira, literalmente significa o corpo modelo, né? Mas astral, corpo astral, e o físico, Stula Sharira. Bem, esses princípios de consciência correspondem aos lokas e talas dos hindus, os 7 elementos dos gregos estoicos. Se você olhar para uma hierarquia dessa maneira, ela é, em primeiro lugar, uma unidade. E nessa unidade existem 7 camadas que fluem umas das outras e se fundem. Cada uma dessas camadas, por sua vez, é também um reflexo do tudo. E nela você pode descobrir novamente 7 elementos. Portanto, você pode dividir, por exemplo, a Terra em 7 submundos, sub-áreas, a água da Terra, a ar da Terra, etc. Mas também o manas, a mente humana, o pensamento, pode ser novamente dividido em 7 aspectos do pensamento. Está vendo aqui a mente, né? 7 aspectos do pensamento. Isso também é abordado no curso Sabedoria Universal, que agora também está disponível em português. Nesse curso, dedicamos bastante tempo a esses 7 aspectos do pensamento, 7 eus dentro de nós. 7 aspectos de manas aos quais podemos dizer eu. Veja, a busca pelas 7 verdades universais começa em você mesmo. Você deve reconhecer todas essas ideias em si mesmo. Observe-se bem, observe seus pensamentos e você descobrirá que realmente existem 7 aspectos em nós e que 3 desses aspectos pertencem a mundos mais elevados, são duradouros. E se você reflete sobre isso, compreende que existem seres humanos que já vivem nesses aspectos superiores e que, portanto, são os nossos mestres, ou como Helena Blavatsky os chamou, as Mahatmas, os guias que apontem a direção em que devemos nos desenvolver. Você então descobrirá naturalmente a 4ª joia. Essa verdade universal é chamada de autorrealização. Essa é uma tradução da palavra sânscrita Svabhava. As palavras sânscritas são difíceis de traduzir para as nossas línguas ocidentais, porque o sânscrito é uma língua que se destina principalmente a conceitos espirituais. Mas vamos tentar explicar. Por Svabhava ou autorrealização, queremos dizer que na hierarquia cósmica, que é dividida em 7 mundos, e cada um desses mundos também é dividido em 7 mundos, que por sua vez são também divididos em 7 submundos, etc. E todos esses mundos são reflexos uns dos outros e correspondentes à nossa própria consciência. Então, autorrealização significa que ocupamos exatamente o lugar nessa unidade hierárquica que nós mesmos preparamos para nós. Svabhava significa algo como se tornar si mesmo, se tornar seu self, para usar uma palavra em inglês. A 4ª joia da sabedoria, então, quer dizer que cada ser não pode se tornar nada além de si mesmo. Cada ser recebe exatamente
as capacidades, é claro também a falta de capacidades, que desenvolveu para si mesmo. Nada mais e nada menos. E você entende que nunca é possível ver as joias separadas umas das outras. Sem as verdades de reencarnação e a verdade do karma, esta quarta joia não pode ser compreendida. Afinal, é com base na causa e efeito que você se torna exatamente o que você fez de si mesmo. É que você nasce exatamente nesse lugar, na hierarquia cósmica, onde você pode se tornar você mesmo. E se você está insatisfeito consigo mesmo, você pode se ocupar de si mesmo. Porque você se fez. Você se tornou quem é. Por causa de seus próprios pensamentos, próprias ações, por causa do seu caráter. E seu caráter é a soma total de todos os seus pensamentos, de todas as suas ações. Isso também significa que cada ser tem suas características próprias, típicas e individuais. Seu eu, seu self, mais essencial. Cada ser é sempre e por definição diferente de qualquer outro. Não existem dois seres iguais, pois se fossem iguais, não seriam dois, mas um só. Agora, a joia da Svabhava, a joia da autorrealização, não significa que você permanecerá sempre o mesmo, que você está condenado a permanecer sempre quem você é, não. Relaciona a joia da autorrealização com a estrutura hierárquica do universo e, portanto, também com o fato de que cada ser humano é uma hierarquia em si mesmo. E você compreenderá que, à medida que desenvolve mais aspectos em si mesmo, você também sobe, por assim dizer, na hierarquia da vida. Na verdade, você se torna cada vez mais você mesmo. E não nos referimos ao eu pessoal, não à personalidade, mas se torna-se sempre mais seu eu superior, aquilo que somos no mais profundo do nosso coração. A segunda proposição da doutrina secreta, se ainda falou sobre isso, fala-se sobre centelhas da eternidade. A terceira proposição fala sobre a alma suprema e sobre as centelhas dessa alma suprema, filhos do topo da hierarquia. Fala sobre a peregrinação obrigatória de cada alma, ou seja, cada mônada, para usar essa palavra, quer dizer, cada ser, cada peregrino, nós, para alcançar esse topo, para se tornar um com o hierarca. E isso nos leva à quinta verdade fundamental que deve ser investigado. Chamamos isso de evolução. E em si essa palavra é certamente adequada, pois vem do latim ex volvere, que significa desenvolver, evoluir, é revelar o que já está presente. Mas para ser sincero, eu não gosto muito dessa palavra, tenho um pouco de aversão a essa palavra evolução, porque ela foi apropriada pelo darwinismo, pela biologia materialista. E eles usam a palavra no sentido de transformismo, como se as mudanças de forma alterassem a consciência, porque a vida ou a consciência teriam surgido por meio de certas reações químicas na matéria. Examine tudo e retenha o que for bom. É o conselho do Paulo
A Bíblia. Está vendo? Estou falando muito da Bíblia. A ideia materialista de que a vida surge da matéria morta é uma ideia lógica? Será que isso explica melhor a vida do que a ideia teosófica de que existe vida infinita e que cada ser vivo, fase após fase, em uma peregrinação eterna, desenvolve suas capacidades latentes. Capacidades que estão, por assim dizer, na mala da consciência e que são desenrolados, desempacotados nessa peregrinação. Essa ideia não faz muito mais sentido, não explica melhor todos os fenômenos, os fatos na natureza. Para nós, é claro, essa ideia espiritualista, a ideia da consciência ou da vida como fundamento dos fenômenos, concorda muito mais com os fatos. A vida manifestada serve para desenvolver essas capacidades da consciência. E essa peregrinação consiste em desdobrar esses talentos. Em suma, a quinta verdade universal é o crescimento interior, o despertar de aspectos da consciência que ainda estão adormecidos ou latentes. Todos nós os temos, mas ainda não os ativamos. Reflita cuidadosamente sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Aprendemos porque algo nos é transmitido de fora, como se algo fosse colocado dentro de nós? Ou será que aprendemos ativando, despertando algo que já está dentro de nós? Ao ler os diálogos do Platão, encontramos alguns exemplos maravilhosos disso. Somente fazendo perguntas, Sócrates consegue despertar algumas verdades em seus ouvintes, seus alunos. Por exemplo, há um diálogo, Menon, no qual ele ensina matemática a alguém sem instrução nenhuma, uma pessoa que nunca estudou nada sobre matemática. Ele, Sócrates, faz isso apenas fazendo perguntas. Ao responder essas perguntas, essa pessoa descobre certos princípios matemáticos. Como ele poderia responder a essas perguntas e assim descobrir princípios matemáticos se esse conhecimento já não estivesse dentro dele? As perguntas fizeram que ele se lembrasse de conhecimentos latentes. É por isso que Platão chama aprender, se lembrar. E um professor é uma parteira. Pois assim como uma parteira não faz, não cria o filho da mãe, mas apenas ajuda com seu nascimento, assim também um professor, instrutor, auxilia no nascimento do homem interior. Esse homem já existe, ele apenas é conduzido para fora. Isso é que chamamos de evolução, a quinta joia. Ao pensar pensamentos e realizar ações continuamente, criamos constantemente coisas pelas quais renascemos repetidamente. Primeira e segunda joia. Assim, preparamos para nós mesmos um lugar na hierarquia. Terceira joia. Tornamos-nos repetidamente nós mesmos. A quarta joia. Adquiriremos sempre novas experiências nesse lugar da hierarquia. Aprendemos nossas lições. Crescemos em consciência. Passamos de humanos iniciantes a deuses humanos. Esse
é o processo da evolução progressiva. O desenvolvimento cada vez maior de características inerentes e latentes. É o que vale para o ser humano, vale também para um animal, uma planta, um Deus. Em qualquer reino da natureza em que um ser se encontre, há sempre uma evolução progressiva. O processo é o mesmo. Todos os seres despertam capacidades adormecidas em si mesmos, de modo que, por exemplo, o animal pode atingir o auge da consciência animal e aprender todas as lições da classe do reino animal, passando então para a classe seguinte, o reino humano. É claro que se trata de processos longos, nos quais há também um certo desenvolvimento harmonioso entre os diferentes reinos da natureza. Portanto, esse desenvolvimento ocorre paralelamente a grandes movimentos cíclicos, que são muito difíceis de estudar, mas só para dar a ideia. Em geral, pode-se dizer, salvo exceções, que durante a vida do planeta, cada ser de um dos reinos da natureza tem a possibilidade, e você vê, isso não é um processo automático, tem a possibilidade de avançar uma classe na escola da vida, de modo que, por exemplo, os animais mais desenvolvidos possam se manifestar em uma nova incorporação do planeta no reino humano, e os seres humanos podem, em uma incorporação posterior do planeta, pertencer aos deuses iniciantes, etc, etc. E você vê, o processo de evolução contém muito, mas esta palestra tenta apenas dar um esboço geral, apresentar algumas ideias centrais como auxílio para uma investigação mais aprofundada. De qualquer forma, a evolução é a manifestação de capacidades internas latentes. E quanto mais capacidades internas manifestamos, mais nos tornamos nós mesmos, quarta joia, e assim subimos na escala da vida até que finalmente alcançamos o topo e nos tornamos um com ele. Esse é o objetivo da nossa vida, objetivo da vida manifestada. A peregrinação implica ativar cada vez mais as nossas capacidades interiores para nos tornarmos um com o topo da hierarquia, com a divindade. Com as 5 verdades universais que discutimos com você, é possível responder a todas as questões da vida. Isto parece convencido, mas você pode nos tentar, que realmente podemos responder todas as questões da vida. E se eu não sei, Luís sabe. Essas 5 joias formam a base sólida para uma filosofia de vida que não precisa ser revisado a cada nova descoberta científica, mas também não é rígida, nem dogmática. Pelo contrário, se você refletir sobre essas 5 joias, você penetrará cada vez mais profundamente nos segredos da natureza. No entanto, existem ainda 2 joias da sabedoria, que certamente não são insignificantes. Pelo contrário, uso até afirmar que a 6ª joia é o mais essencial de todos. Bem, vou guardar a 6ª para o final desta palestra,
A sexta joia é 2 caminhos. Mas primeiro eu quero discutir com vocês a mais mística, a profundamente religiosa, sétima verdade fundamental. E quando eu digo religioso, não pense em uma religião, ou uma igreja, ou um templo, ou mesquita, ou rituais, orações, não. Com religião queremos dizer o processo de unificação, a reconexão com a fonte do qual viemos. O retorno ao Uno, ao Brahman, à alma suprema, ou dele o nome que quiser, de onde um dia fluímos como uma centelha divina inconsciente e nós vamos voltar conscientemente. Como podemos voltar para essa fonte? A resposta é simples, praticando uma certa disciplina, extraindo as consequências éticas dos ensinamentos, vivendo-os, tornando-os parte de nós mesmos. Em resumo, precisamos passar do pessoal para impessoal, o suprapessoal, além da personalidade. Precisamos saber que esse mundo exterior é um mundo ilusório, e com isso não queremos dizer que ele não existe. Ilusão não quer dizer que alguma coisa não existe, não, mas que ele se apresenta diferente do que é. Que ele tem um começo e, portanto, um fim, que é temporário e enganador. E precisamos transcender isso se quisermos nos sentir novamente um com o topo da hierarquia, se quisermos retornar a ele. Agora, termos como unificação ou retornar à fonte, no fundo são metáforas. É uma linguagem figurativa, porque nunca abandonamos o topo. No mais profundo do nosso ser, somos esse topo, somos a divindade da hierarquia. É por isso, o nome mais adequado para essa sétima joia é conhecer o núcleo. Ou talvez ainda melhor, conhecer o seu ser, seu eu superior, seu self, para usar a palavra em inglês. Não nos referimos ao ego, mas ao que há de mais profundo em nós mesmos. Em sânscrito fala-se de Atman, e conhecer o núcleo é chamada Atma Vidya, a sabedoria de Atman. O Atman é nosso elo com o infinito. Agora você vai perceber que quando pensa sobre si mesmo, descobre que existem vários eus. Em outras palavras, você se identifica constantemente com um ou outro aspecto de sua consciência, um outro aspecto do ser que você é. Afinal, essa consciência tem muitas camadas de acordo com a joia das hierarquias. Normalmente, identificamos-nos com essa parte da nossa consciência que atribuiu a realidade a este mundo. Você pode chamar isso a nossa consciência vigilante. Nós vemos esse mundo como a realidade e ajustamos nossos objetivos a essa suposta realidade. Suposta porque muitas vezes ela se revela ser maia, uma grande ilusão. Então, existe um eu que se revela nos nossos sonhos. Vivemos num mundo de sonhos. E às vezes acordamos e a nossa consciência vigilante volta a ganhar força. Estamos novamente acordados e nós sentimos
que esse sonho escorre por nós como água de penas de pato. Conhece isso? Queremos reter o sonho, mas não conseguimos. A nossa mente é grossa demais para guardar, reter o sonho. Às vezes também acordamos, sabendo que sonhamos, mas não conseguimos nos lembrar do sonho. E às vezes também temos um sono sem sonhos, um sono muito profundo, longe da consciência vigilante, longe dos sonhos. Bem, nessa atmosfera, nesse mundo, vive Atman, que é território do nosso eu superior. E nós ainda não temos os instrumentos desenvolvidos para experimentar coisas conscientemente. É por isso que nós perdemos a consciência. É isso, aquele mundo de Atman, que se refere à inscrição acima do templo do Apolo em Delfos, conheça-te a ti mesmo. É isso que os Upanishads, os livros sagrados da Índia, nos ensinam. Há muito conhecimento, mas o único conhecimento que realmente importa é o conhecimento do Atman. Atma Vidya, a sétima joia da sabedoria. O que é então Atman? Eu gostaria de poder dar uma resposta concreta a essa pergunta, mas assim como não se pode explicar a um cego o que são cores, não pode explicar a alguém que não conhece Atman o que é Atman. No entanto, podemos dizer tantas coisas sobre ele que você pelo menos pode ter uma ideia, talvez vaga, mas pode ter uma ideia. Vamos primeiro dizer o que não é. Como já foi dito, não é o ego, não é a consciência do eu sou eu, é o divino em cada ser humano, a consciência pura, a consciência universal, o topo da hierarquia humana, a consciência eu sou, a consciência do eu sou a infinitude. Agora, os aspectos inferiores do Atman assumiram características e qualidades, criando uma ligação entre o eu inferior e o eu superior. Do Atman flui, em primeiro lugar, Buddhi, consciência espiritual, a consciência que experimenta as conexões entre todas as coisas, e do Atman em Buddhi flui Manas, a nossa mente, etc. Portanto, a nossa consciência pensante está igualmente presente o Atmico. E isso nos dá a possibilidade de experimentar o Atman, ou pelo menos experimentar algo dele. Veja novamente esse diagrama. E você vê que o aspecto átmico de Manas é a experiência da unidade, consciência da unidade, um aspecto que, infelizmente, raramente se manifesta. Mas talvez você conheça isso quando você está em uma praia tranquila, ou no alto das montanhas, contemplando o brilho das estrelas, ouvindo uma música maravilhosa, você se esquece completamente, esquece de si mesmo e se funde em um tudo maior. Você sente por um breve momento um com o tudo. O tempo e o espaço deixam de existir, os seus assuntos pessoais, as suas dores físicas, tudo desaparece. E você conhece apenas um grande nós. Isso é um reflexo, ainda fraco, de Atma Vidya, mas pelo menos é um começo. Agora, nos Upanishads, afirma-se que Atman é Brahman. Portanto, o eu superior do homem
é o mesmo que a divinidade, o superior do universo. O caminho para Atman, tornando-se consciente de Atman, tomar conhecimento de Atman é, portanto, o mesmo que conhecer o tudo. É por isso que chamamos a sétima joia de conhecimento do núcleo. Que núcleo? O núcleo de tudo que existe. A essência de tudo que existe. O núcleo de todas as manifestações da vida. O Uno, a alma suprema. Nós somos isso. É a busca, a peregrinação, é a viagem para nosso eu superior, o nosso Deus interno. É como empreendemos essa viagem, identificando-nos cada vez mais com tudo. Isso parece difícil, mas saiba que você é seu vizinho. Saiba que você é seus amigos e que você é também seus inimigos. Saiba que todas as pessoas neste planeta, tente perceber isso, medite sobre isso, cria uma imagem disso, uma imagem mental. Mas você é apenas todos os seres humanos? Não, você é tudo. Os animais, as plantas, os minerais, os deuses, as estrelas, as galáxias. Você é tudo. Você é a verdade. Ou como disse certa vez um místico sufi, Ana al-Haq, eu sou a verdade, eu sou Allah. Parece muito arrogante, né? Mas é a realidade. Você também é. Nós somos a verdade, nós somos o infinito. E quando batemos na porta da nossa divinidade, a porta da bem-amada, como o poeta Sufi Rumi descreve maravilhosamente, a amada pergunta, quem está aí? E nós respondemos, eu. Então a porta permanece fechada, porque a amada não conhece um eu. Então temos que crescer mais. Temos que nos aperfeiçoar mais. E quando voltamos na porta da bem-amada de novo, ela nos pergunta, quem está aí? E respondemos, tu. Então a porta será aberta. E experimentemos a grandeza, a felicidade de sermos acolhidos na unidade. Isso, aliás, não é o ponto final, pois isso não existe no infinito. Em suma, podemos conhecer o núcleo, podemos ser o ser superior, podemos ser a essência do universo. Mas, ainda uma sexta joia, a joia da qual eu disse que é provavelmente a mais essencial, pelo menos para nós, para o movimento teosófico. Essa joia é designada pelo termo dois caminhos. A joia trata do motivo. Por que você quer trilhar o caminho? Por que você quer alcançar essa união com o topo da hierarquia? Como já havia dito, esta é uma pergunta muito essencial. A resposta a essa pergunta determina, na verdade, quem é você. E se você realmente compreendeu a essência da vida, as 3 proposições fundamentais da doutrina secreta e as 7 joias da sabedoria. Há 2 respostas possíveis para essa pergunta. A primeira é, para me retirar deste vale de lágrimas que a vida na Terra, a vida na manifestação, muitas vezes é. Não foi o próprio Buda que disse que todas as coisas manifestadas são acompanhadas de dor e sofrimento? Afinal, a vida na Terra, a vida na manifestação, é uma grande ilusão, uma maia, é temporária, não há felicidade duradoura nela. É por isso que é sábio não se ligar mais a esta esfera terrena e fundir-se a Uno, a essência da vida.
No hinduísmo, fala-se dessa condição como moksha, libertação. Para nós ocidentais, o termo budista, nirvana, é muito mais conhecido. Significa a extensão de todos os elementos inferiores, é a fusão com a consciência pura, limpa e feliz. As pessoas que estabeleceram isso como objetivo, libertação, moksha, nirvana, realizarão atos nobres, distinguir-se ao da maioria de seus semelhantes, porque levam uma vida pura, justa, reta, sem fazer mal a ninguém, nem desejar mal a ninguém. E, no entanto, eles sofrem uma certa medida de uma grande ilusão. Qual é a outra resposta para essa pergunta? Que motivação você pode ter também? Bem, você também pode buscar a expansão da consciência, assim como as pessoas do grupo anterior, levar uma vida nobre, justa e pura, mas agora não se trata de alcançar o nirvana. Seu objetivo é tornar-se mais adequado, mostrar aos outros o caminho para a felicidade. Seu objetivo não é sua própria felicidade, seu objetivo é a felicidade dos outros. Você não vive para si mesmo, você vive para tudo que vive. É essa mentalidade, esse caminho da expansão da consciência que é chamado de caminho da compaixão. E compaixão, dizemos para garantia, não é piedade, mas é um estado de consciência em que você se sente, se sabe uno com tudo. E como consequência, os seus pensamentos e suas ações sempre se baseiam na unidade. Se tiver essa mentalidade, nunca irá buscar nada para si mesmo. Você considera a busca pelo nirvana algo egoísta. Porque então se trata do seu próprio eu, da sua própria felicidade, enquanto que para alguém que pratica compaixão, o próprio eu não desempenha qualquer papel. Esse eu é sacrificado em prol do tudo, em prol dos seres menos desenvolvidos. Apesar, uma pessoa que faz isso não sente isso como uma sacrificação, pois ele acha isso a coisa mais normal do mundo. Um exemplo brilhante de compaixão encontramos no grande épico indiano, o Mahabharata, onde um dos heróis, Yudhishthira, alcança os portões de moksha, o céu, o paraíso, e ele é calorosamente recebido pelos deuses. E Yudhishthira é acompanhado por um cão. Ele é informado que ele é bem-vindo ao estado da felicidade de moksha, mas que o seu cão não pode entrar, tem que ficar do lado de fora. Então, o herói diz: se meu cachorro não pode entrar, eu também não quero entrar. Uma bela história simbólica. Você recusa sua própria felicidade por causa de um ser muito menos desenvolvido do que você é. E você vê, sexta joia é uma questão de escolha. O que você escolhe? Agora você pode pensar que só precisa fazer a escolha quando já estiver bem avançado no caminho de expansão da consciência, mas isso não é o caso. A escolha final é o resultado de um padrão de hábito que você construiu ao longo de muitos anos, ao longo de muitas vidas. Esse padrão de hábito surgiu da visão da vida. É por isso
que o primeiro princípio básico de a doutrina secreta é tão importante, a ilimitabilidade, o que significa existe uma unidade essencial na base de tudo o que existe, porque tudo faz parte da ilimitabilidade. Concentrar os pensamentos no desconhecido é uma força espiritualizante, uma força que o eleva acima de si mesmo. E se a unidade da vida faz parte da sua consciência, então não há mais escolha. Não precisa escolher entre si mesmo e tudo. Você é o tudo. Não há mais, nada mais para escolher além de tudo, porque você se reconhece a totalidade da vida. Essa compaixão não é um objetivo muito maior de procurar sua própria felicidade. Não é esse o sentido mais elevado da vida. Não é esse o objetivo mais sublime. Talvez isso pareça um objetivo distante. Talvez você pense que algo assim é reservado apenas para pessoas muito elevadas. Mas não é assim. Na verdade, é como ligar um botão dentro de você. E que de repente você faz ver tudo sob uma luz completamente diferente. A luz da sabedoria universal. A luz da unidade da vida. Você está na outra margem do rio do ser e vê tudo a partir da perspectiva da unidade. Bem, queridos amigos, em 3 palestras tentamos esboçar uma imagem das ideias fundamentais da teosofia. São essas ideias que também discutimos em nosso curso Sabedoria Universal, mas de forma muito mais aprofundada. É claro que a teosofia contém muito mais, mas o inteiro sistema do pensamento da teosofia, a sabedoria divina, possa ser reduzida a 3 ideias fundamentais: a ilimitabilidade, ciclicidade, equidade fundamental e crescimento. E seus detalhes, que talvez se tornem mais tangíveis para nós e que podemos encontrar em nossa vida cotidiana na natureza, são 7 leis. Acreditamos que o mundo anseia por uma filosofia de vida como esta. Ela nos permite contribuir efetivamente para um mundo mais harmonioso e encontrar nossa paz espiritual. Bom, acreditamos sinceramente para nos ter dado a oportunidade de conversar com vós sobre esse assunto. Agora tem um breve intervalo, toma um pouquinho de água, a gente faz um círculo e vamos falar, conversar, trocar ideias um com o outro sobre isso. Muito obrigado mais uma vez por sua atenção.